Ó, primeiro é Gênesis, é onde explica muita coisa, que era bom, mas eu vou só ler Gênesis, vocês querem que eu leia Gênesis? Então, deixa eu começar daqui, aí eu vou ler tudo isso, espero chegar na Páscoa aqui, aí eu leio tudo isso, e depois de Apocalipse eu volto pra cá e começo Gênesis até Crônicas de novo, tá bom? Vamos fazer assim? Então, é isso. Eu vou começar do meio. E quem quiser ver desde Gênesis, apoia esse projeto. Apoie o canal. E curta, compartilhe. Para que mais pessoas queiram saber da palavra, né? Palavra de Deus. E espalhar para quem não sabe ler, para quem tem dificuldade. E é isso. Vamos começar. Vou fazer 1 hora de live. Depois eu faço outra live, né, jogando, fazendo, porque a gente também curte, né? A gente dá pra fazer tudo, dá pra, né, fazer o devocional e dá pra se divertir com outras coisas também. Então vamos lá. É tudo possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu ajustar a câmera. Não sei se vai estar focando muito bem, se vai estar muito bom. Mas é isso, eu tô começando agora nas lives. Muito obrigada a um espectador que está assistindo. Muito obrigada por seguir e compartilhar. Compartilhar, o principal é compartilhar a palavra do Senhor. Que chegue a todos os lares por meio da internet. Vamos espalhar sempre o bem nas redes, não evitar o mal, evitar todas as coisas ruins, né? Então vamos começar? 1 horinha só, tá? Então, o segundo livro de Crônicas, das Crônicas. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele, e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo o Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeça de famílias, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus. Desculpa, meu óculos tô precisando trocar, né? E nervosismo de estar gente assistindo, né? Mas eu vou melhorar. Porque ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quando a arca de Deus, Davi tinha trazido de Kiriat Jearim para o lugar que havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora
Aqui. Agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém. Da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, diante da tenda do encontro, o reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que Jerusalém, a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefela. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília, e comerciantes do rei os importavam da Sicília por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata. E um cavalo por 150, nas mesmas condições as caravanas os traziam. E os... deixa eu ver se vai... E os exportavam para todos os reis dos heteus e para todos os reis da Síria. Salomão fez aliança com Hirão. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor. Meio torto. Edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 60.000 homens para levantarem as cargas. Nossa, bastante, né? 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fez você com Davi, meu pai, e lhe mandou os cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que o Senhor, não? Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a ele. Queimar diante dele incenso aromático para ele apresentar o pão contínuo da proposição e holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus.
É assim, tá bom. Nossa Deus, esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edifiquei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que nos céus, até o céu dos céus, não o podem conter? E quem sou eu para edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro e prata e bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e pano azul, e saiba fazer obras de entalhe juntamente com peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Mande-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos, além de contar madeira do Líbano, eis que os meus servos estão com os seus servos, para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos contadores da madeira darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que ele enviou a Salomão, dizendo: Senhor Deus ama o seu povo e, por isso, ele o constituiu rei sobre esse povo. Hirão também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado da prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Agora eu vou enviar um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Tomara que fique bem. Não consigo focar direito. Fica assim. Em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, em pano de azul de linho fino, em obras de carmesim, e hábil para toda obra de entalhe e prata, elaborar qualquer pano que lhe for apresentado juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, cevada, o azeite, o vinho que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar, a Jope, e dali você levará para Jerusalém. Preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que haviam na terra. Israel, segundo o censo de Davi, seu pai, havia feito, e acharam 153.600. Destes, Salomão designou 60.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo.
Salomão edifica o templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo dia do segundo mês, o quarto ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Davi: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes, as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros. Aqui fez o Santo dos Santos, segundo a largura da grande sala, e a largura também era de 9 metros. Revestiu seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e revestiu de ouro. As asas eram estendidas dos querubins, mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles de 2,25 metros tocava a parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim eram de 2,25 metros e tocavam na outra parede, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, camesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. As 2 colunas. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, como um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes com as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Eu já ouvi falar desse nome. Interessante. Eu já ouvi falar. O mar de fundição. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros
de altura. Fez também o mar de fundição redondo, de 4 metros de largura. Redondo, de 4 metros e meio de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura. A medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, haviam figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estava em 2 fileiras. Foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. Se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 metros, 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o oeste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Neles cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez pias e pôs 5 à direita, 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez-se também 10 candelabros de ouro, segundo o havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Hirão fez as panelas, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão. Para a casa de Deus, as 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez-se também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com 12 touros por baixo, também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios de Hirão Rabi fez fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição e os candelabros, com as suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado.
As flores, as lâmpadas, as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando Salomão terminou toda a obra que se fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor, toda a cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não se podia ser visto. E ali estão até os dias de hoje. Nada havia na arca a não ser 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificam sem se respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Hemã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com címbalos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando se levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem de madeira que os sacerdotes não
puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque sua glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Salomão fala ao povo. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho que descenderá de você, ele edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo a nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão ora a Deus. Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e concedeu as mãos, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura, 1,30 metro de altura, porque tinha colocado no meio do pátio. Ele pôs em pé sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpri-se para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumprisse, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei, como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que dissestes a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos a este templo que eu edifiquei.
Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o seu servo faz diante de ti, que os teus olhos estejam abertos diante dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as suas súplicas do seu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos. Quando a paga o ímpio, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para que lhes retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. Quando o céu fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, para envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao seu povo. Quando houver fome na tua terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que temam e andem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra, que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome.
quando o povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade, eu que tu escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a oração e para a súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativo numa terra, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e oremos iniquidade, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltando para a sua terra, que desse aos seus pais, para esta cidade que eu escolhesse para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus o lugar da habitação, a sua prece e a súplica, e fazer-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que ele fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a tua arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeiteis o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. A glória de Deus enche o templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A conclusão da solenidade. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério dele, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo o Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura do sacrifício pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Neste tempo, Salomão celebrou a festa
durante 7 dias, e todo Israel com ele fez com ele uma grande congregação desde a entrada de Hamat até o rio do Egito. No 8º dia, tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a congregação do altar. E a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Aliança de Deus com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real, tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sairei à sua terra, e salvarei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confiarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se você se afastar de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais, porque os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão tinha lhe dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois, Salomão foi a Ramat-Zobá e a conquistou. Também reconstituiu Tadmor,
no deserto, e todas as cidades armazéns em Ramate, e reconstruiu também Bet-horon de cima e Bet-horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos, e também Baalate e todas as cidades armazém que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou. Enfim, construir em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quando a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, reveus, jebuseus e que não eram de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Esse Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não os obrigou nenhum israelense a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, como seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais do rei Salomão. Não tinha em número 250 que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela. Pois disse: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor, diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, nas festas dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs turno dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos, a cada porta, porque era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado, os sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, até o término da construção. E assim foi construída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Rezoim-Geber e a Elad, a praia do mar, na terra de Edom, por meio de seus servos. Hirão enviou navios e marinheiros, conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir, e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro, que entregaram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém, prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro e abundâncias de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada
profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: é verdade que eu ouvi da minha terra a respeito de você e a respeito de sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes servos. Felizes que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. E porque o seu Deus ama Israel, ele quer estabelecê-lo para sempre, que ele o construiu rei sobre este povo. Que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes havia visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era cerca de 23 toneladas. Além do que entravam dos vendedores e dos negociantes, também todos os reis da Arábia e os governadores desta terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, entregando 3,6 kg de ouro em cada escudo. O rei pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele, de ambos os lados. Do assento havia um braço e a figura de um leão. Junto com cada um dos braços, 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata.
Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hirão de 3 em 3 anos. Os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, e foi assim, ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas suas cidades, onde mantinha os carros deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicomoros que estão na Cefelá. E importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não estava tudo escrito nos livros da história de Natã, o profeta, e as profecias de Aísas, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou sobre todo Israel, em Jerusalém. Durante 40 anos, Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Robão, seu filho, reinou em seu lugar. E acabou. Amanhã eu leio a parte 10. Revolta de 10 tribos de Israel. Por hoje é só. E é isso. Tomara que dê certo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por nos manter a sabedoria, o interesse em conhecer mais sobre Ti. Muito obrigada por me manter no caminho, no Seu caminho, no caminho bom, da bondade, no caminho da segurança, no caminho que vai sempre trazer coisas boas. Eu sei que não é fácil ser uma pessoa diferente hoje em dia, que o mundo é muito forte e as coisas mundanas são muito atraentes. Mas eu renuncio tudo isso para me manter sempre no caminho do Senhor, pois o Senhor é o que me criou, deu vida a tudo e a todos nós. Muito obrigada, Senhor. Me ajude a manter sempre tudo que eu planejo, tudo voltado para Ti, e guie-me para um caminho de vida correto, sempre uma vida que agrade a Ti, e não me deixes me desviar do caminho. Por favor, olhe por mim, Senhor meu Pai. Obrigada por tudo, por todas as bênçãos que me trouxe. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. É isso. Amanhã tem mais. Tentar fazer todo dia uma live dessa. Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que dê.
É isso. Beijos, pessoal. E quem quiser saber, essas são as versões que eu tô lendo da Bíblia. Tá bom? Beijos e até mais.